Boa noite, amados. Graça e paz. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estudar uma porção da palavra do Senhor, palavra que possa trazer edificação para as nossas vidas. Eu quero estar lendo aqui em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 12 até o versículo 14. É o texto que servirá de base para o nosso estudo de hoje. Diz assim, irmãos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua leitura. Irmãos, se nós pudéssemos escolher os acontecimentos da nossa vida, o que você escolheria? Fizemos essa pergunta, para qualquer pessoa aí fora. Geralmente a resposta é: eu gostaria de viver uma vida de paz, saúde, dinheiro, um bom emprego, reconhecimento naquilo que eu faço. Esta é a vida que acho que todos gostariam de ter. E quando nós falamos na vida do cristão, muitas imaginam assim, até porque a pregação hoje no nosso meio é essa. Muita gente está pregando que o cristão não deve passar dificuldade, ele deve ser uma pessoa próspera, uma pessoa cheia de bênção, quer dizer uma pessoa próspera, não é? E muitos encontram base bíblica para isso. Por quê? Tiram do contexto algumas frases, alguns versículos e distorcem a palavra. Então, quando nós estamos aqui diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, algumas semanas atrás eu já falei sobre essa igreja, a igreja de Filipos, que era uma igreja diferente das demais igrejas que foram fundadas pelo próprio apóstolo Paulo. Ele reconhece isso, que no início do capítulo 1, que era uma igreja que dava graças a Deus por tudo o que recordava daquela igreja, tinha boas recordações, e que os irmãos continuavam amando uns aos outros, sendo fiel nos ensinos da palavra, contribuindo com a obra missionária. E então Paulo escreve a essa igreja essa carta. Mas o texto diz assim, que quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, quais são as coisas que estavam acontecendo, que aconteceram com o apóstolo Paulo, que ele estava fazendo questão aqui de deixar aqueles irmãos cientes, para eles não ficarem preocupados. Ele trazia então essa palavra de encorajamento, essa palavra de conforto, porque eles estavam preocupados. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 2, lá na frente, a partir do versículo 25, que aquela igreja estava preocupada com o apóstolo Paulo, tinha preocupação com a sua saúde, com a sua segurança, e a preocupação também com o Evangelho. Então Paulo escreve àquela igreja e ele fala: cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Então, se realmente nós pudéssemos somar à nossa vida coisas que apreciamos, seria fantástico. O que você gostaria? Eu gosto de pescar, eu gosto do momento de lazer, eu gosto de viajar,
Se nós tivéssemos uma vida tudo dentro das nossas próprias escolhas, é a vida que cheia de diversão, é a vida que nós pedimos a Deus, né? Mas quando nós vemos a realidade, não é essa. E quando nós nos referimos à vida do apóstolo Paulo, nós vemos que é uma vida de muita luta, de muita peleja, uma vida de sobrevivência, né, em meio àquelas perseguições que aconteceu com aquele servo do Senhor. Né? Então, nós nunca vamos estar orando ao Senhor, por exemplo, Senhor, me dá sofrimento. Né? Eu preciso de dificuldade, eu quero ver como é que eu vou me comportar, eu quero superar essa dificuldade. Né? Nós não vemos isso, orações. Né? As orações são o contrário. Então, normalmente, nós não fazemos esse tipo de pedido. Todos nós temos o ideal de que a vida sem problema é a melhor possível. Se nós pudermos viver a vida inteira sem problema, nós nos sentiríamos realizados. Né? Mas, infelizmente, os problemas fazem parte da nossa vida, até mesmo por sermos cristãos. Nós não somos, não estamos imunes das doenças, das enfermidades, dos acidentes, das intempéries que pode acontecer. Né? Então, como que era a vida desse apóstolo do Senhor, esse apóstolo que escreve várias cartas àquelas igrejas, né? Então nós vemos que ele era um perseguidor da palavra, um perseguidor dos crentes, né? Ele matava, ele testemunhou o apedrejamento de Estevão, né? E ele estava indo ali para mais uma perseguição. Então, Deus agiu na vida dele. Deus transformou a vida dele. A graça, ele foi alcançado pela graça. Então, quando Deus quer, não há quem resista à salvação. Paulo não resistiu. Né? Então, nós conhecemos a história desse apóstolo. Então, quando ele chega ali, depois que ele cai desacordado, ele é levado ali para Damasco, né? Então ali ele ouve a palavra do Senhor, a palavra ali é tocada, ele não resiste, ele aceita, e ele não só aceita, como ele então se compromete a trabalhar, a divulgar, agora passando de perseguidor a perseguido, e aí quando ele começa a falar das coisas de Deus, naquele lugar, as pessoas queriam matá-lo. Né? Então a história diz que ele precisou usar estratégias para fugir daquele lugar. Então colocaram ele dentro de um cesto e levantaram ele, que as cidades eram cercadas, muradas, né? As cidades antigas tinham essa fortaleza. Então teve que pular o muro naquele cesto. E aí ele fugiu então para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele já se apresenta como cristão, já começa a falar da palavra de Deus, né? Então ele já começa a ser perseguido, já queriam matá-lo, como assim? Está pregando esse evangelho? Então dali em diante ele começa a ser perseguido, então ele foge mais uma vez de Jerusalém, ele foge para Tarso. E aí diz a história que ele ficaria em Tarso por muito tempo. Depois ele volta de novo à sua missão de evangelização, às suas viagens missionárias. E aí uma das primeiras cidades que ele vai visitar agora, depois dessa retomada, é Filipos. Então Filipos é essa igreja onde... essa cidade onde essa igreja da qual nós estamos aqui estudando, essa carta que ele escreve a essa igreja de Filipos, né? Então ele chega ali em Filipos e aí no versículo 11, do 24 a 28,
nós vemos aqui que as circunstâncias à volta desse homem eram marcadas por sofrimento, por dor e por dificuldade, né? Como se não bastasse, como vimos até aqui, veja como ele próprio descreve esse sofrimento aí, em 2 Coríntios, no capítulo 11, do 24 ao 28, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Qual era essa pressão? A preocupação com todas as igrejas. Então, apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa perseguição, esse risco de vida, né? Ele foi chicoteado. Aqui o texto diz que foi 40 vezes menos um. O que quer dizer isso? 39 vezes. Né? Porque 40 vezes simbolizava morte, significava morte. Então, os judeus não queriam ficar com esse encargo da consciência. Então, eles davam 39 chicotadas. Então, ele foi apedrejado, foi lançado fora da cidade e dado como morto, mas ele conseguiu se restabelecer. Né? Então, esse é o sofrimento da vida de Paulo. Cristão, um apóstolo, pregador da palavra, né? E aí o que nos estimula, o que deve nos estimular é a reação de Paulo, a resposta de Paulo de tudo isso que acontece a ele. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo isso que aconteceu, ele estava alegre, ele tinha gratidão, porque teve sucesso, teve resultado positivo, né? Então, chegou aos filipenses a notícia de que teria acontecido alguma coisa com Paulo, e aí aqueles irmãos ali então ficaram preocupados, e aí ele traz essa mensagem de conforto àqueles irmãos, né? Mas ele passou por outros episódios de dificuldades, né? Quando nós lemos aqui em Atos, no capítulo 21, capítulos 22, 23, capítulo 27, né? Quando Paulo aqui é enviado para a Itália, né? Ele foi preso, e aí depois ele foi enviado para Roma, né? E aquele navio houve um naufrágio, e aí todos os passageiros teve que pular no mar, né? Nadar até chegar numa ilha, essa ilha chamada de Ilha de Malta, né? Aí os nativos acenderam uma fogueira, né? Para um lugar muito frio, e aí a Bíblia diz que, aqui no capítulo 28 de Atos, que Paulo estava ajudando a jogar a lenha naquela fogueira, então uma serpente venenosa mordeu a mão dele, né? E todos ali sabiam que ele não ia resistir, né? Porque não tinha recurso, né? Então, o texto diz que ele apenas sacudiu, né? E a cobra caiu ali naquela fornalha, então ele não sentiu nada, né? Aí já viram que ele era uma pessoa diferente, eles acharam que ele era uma divindade, né? Então, o capítulo 21, 22, 23 de Atos narram essa prisão de Paulo, por ter entrado em conflito com os judeus, e a vida daquele servo fiel a Deus estava então por um fio, né? Então, na continuação do texto, dos capítulos finais de Atos, vem falar então dessa prisão de Paulo e em seguida sua transferência para Roma, nesse navio
que naufraga. Então, nós estamos estudando a carta aos Filipenses com um objetivo. Qual é o objetivo? De descobrir qual o segredo da alegria em tempos de crise. Então, nós estamos vivendo um período de crise, né? Que tem afetado o mundo inteiro, que tem afetado o Brasil duramente. Então, nós temos razões para estar triste, principalmente aqueles que têm sido afetados mais diretamente, né? Perderam seu ente querido, estão com alguém no hospital, ou a própria pessoa está enferma. São situações que nós podemos passar disso. Nós temos o exemplo aqui do próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa alegre, mas ele passou por perseguições, passou por problemas, né? Então, nesta carta, nós podemos perceber que nenhum espírito de reclamação por parte de Paulo. Então, Paulo sempre apresenta uma visão positiva daquilo que lhe acontece. Antes de nos envolvermos mais com as faces positivas do que nos acontece, vamos observar o lado negativo. Então, é muito comum no nosso dia nós nos queixarmos, né? Nós vemos as pessoas sempre se queixando, se queixa do calor, ou se queixa do frio, se chove muito, se queixa da chuva, se queixa do governo, se queixa da situação. Então, se queixa da comida, né, em casa. Aí nós lembramos aqui de situações que aconteceram lá no Velho Testamento. Lá, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 16, quando o povo de Israel estava saindo ali do Egito rumo à terra de Canaã, nós vemos alguns exemplos de como aquele povo reclamava. Então, eles reclamavam por causa da comida, que não era como a que eles queriam. Eles reclamavam também por causa da água, que não era uma água na quantidade desejada, era uma água um pouco escassa. Reclamaram por causa da forma como encontraram a terra prometida e, além disso, por causa da liderança sobre eles. Então, eles reclamavam de tudo. Então, será que eles eram diferentes de nós hoje? Acho que não. Nós também somos reclamões ou murmuradores. Então, como você tem reagido ao constatar as injustiças no nosso país? Como é que você tem agido? Você tem defendido o lado A ou o lado B? Tem reclamado, tem insultado, tem provocado? Então, qual era a visão de Deus sobre toda aquela reclamação? Nós vemos aqui em Números 14, de 27 a 29. Números 14, de 27 a 29. Diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido os murmuradores que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por toda a minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então Deus entendeu as murmurações, as reclamações, as queixas contra pessoas e circunstâncias, como reclamações contra Ele mesmo, né? Então, queixas e críticas da vida têm um endereço certo, é o próprio Deus, né? Porque nós sabemos que Ele tem o controle de tudo. Então, quando nós reclamamos, estamos nos colocando contra a sua soberania, né? Então, o endereço das nossas reclamações é o próprio Deus. Então, nós entendemos e pregamos que o nosso Deus é bondoso. Comemoramos a Páscoa como lembrança de que Ele mandou o seu Filho. Lembramos o texto que nos diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, nada mais nos negará. Lá em Romanos 8, versículo 32. Aqui. Então, mesmo assim, nós reclamamos. Em outras palavras, reclamamos do Senhor, questionando e colocando em xeque a sua bondade e o seu amor. E, em última análise, toda reclamação se volta contra Deus.
Então nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado, né, com a nossa maneira de agir, nosso caráter. Aqui no Novo Testamento também nós encontramos pessoas reclamando por duas coisas. Lá em Atos 6, as viúvas reclamaram de que não foram consideradas nas suas necessidades. E aí em Hebreus 13 também vemos o autor exortando a igreja a não ser rebelde aos seus líderes, para que eles, por sua vez, não cuidem do rebanho reclamando. Então, mesmo sendo justas essas reclamações, nós não podemos continuar agindo dessa forma, mesmo parecendo ser justas, porque na perspectiva de Deus, se Deus é de fato soberano, se Deus é de fato bondoso, como de fato Ele é, né, quando nós reclamamos, nós estamos negando todas essas verdades, né? Então, aqui no texto também de Coríntios 9 e 10, são mencionados 5 pontos que podem reprovar o nosso caráter cristão, que são eles: a murmuração, a cobiça, a idolatria, a imoralidade e a tentação a Deus, né? Então, é uma situação terrível. Nós estamos falando aqui, então, das condições negativas. Mas aí, o lado positivo. Quando olhamos para Paulo, apesar das suas circunstâncias de vida, ao escrever as suas cartas aos Filipenses, não vemos as conversas. Sabe o que me aconteceu? A vida é uma dureza? Essa maneira de reclamar, de se colocar como vítima, as igrejas não ouviam isso do apóstolo Paulo. Ele não se manifestava desse jeito, mas ele sempre trazia palavra de ânimo, de exortação, né, palavras positivas. Aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, fala isso. Aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O que é o progresso? É um termo, uma frase militar que é usada quando aquela campanha avança, né, e vence uma batalha, progride. Uma região que não tem desenvolvimento, então quando chega o governo, quando chegam as empresas e modificam, né, a estrutura daquele lugar, então fala, o progresso chegou, né? Então o progresso é que o Evangelho se expandiu, né? Aconteceu isso, então, no versículo, ele fala isso para nós no versículo 2, que tudo aquilo que aconteceu, todo esse sofrimento, toda essa perseguição tem servido para o progresso do Evangelho. Então essas palavras do apóstolo Paulo, irmão, refletem um coração assim, de tudo que está acontecendo, seja ele estar preso, estar fora do cenário da oportunidade de pregar o Evangelho, ele poderia ser um golpe contra o ministério, né, de pregar o Evangelho. Então poderia ser um golpe contra o trabalho de Paulo, mas não está sendo assim. Antes essas coisas elas contribuem para o progresso do Evangelho, né? De que maneira que contribuiu para o progresso do Evangelho? Então nós vemos lá no episódio da prisão, por exemplo, onde ele foi preso, amarrado ao tronco dentro da cela, né, e preso a um carcereiro. Então, aqueles carcereiros, eles ficavam 24 horas, eles revezavam. Cada 6 horas revezava o carcereiro de Deus. Então, a ideia é que quando estamos vivendo dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele agrada, seguindo, todas as coisas contribuirão para o nosso bem, né? Então, nós precisamos estar nos questionando, né? Estou realmente amando a Deus? O apóstolo Paulo, sim. O apóstolo Paulo estava, porque ele se regozijava, mesmo diante daquelas situações, né? Ele não era cego, a ponto de não ver os problemas que lhe assolavam. Pelo contrário, ele chegou a listá-los, mas ele usava cada uma daquela dificuldade, cada um daqueles problemas como oportunidade para pregar, para divulgar a palavra do Senhor, né? Então, na prisão ali em Roma,
aquela guarda pretoriana, era uma guarda de elite, né? Tinha os melhores salários, os melhores treinamentos, né? E então ele via grande oportunidade, um grande potencial sobre aqueles guardas, porque eles tinham influência também naquele império, né? Os historiadores que quando eles aposentavam, eles continuavam morando nas cidades e eles influenciavam na política ali de Roma. Então, não sabemos quantos se converteram, mas para aquele homem, os problemas não eram problemas, eram oportunidades. Então, precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Cada problema, cada dificuldade é uma oportunidade para estarmos falando de Jesus Cristo, falando do Evangelho às pessoas, né? Então, o que aconteceu com os romanos? Naturalmente, esses cristãos se sentiram ameaçados e intimidados, acovardados por proclamar o Evangelho, porque eles sabiam que quando Paulo chegou ali preso, e Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho, e havia muitos cristãos ali em Roma, né? Então, os Césares, os imperadores romanos, eles eram considerados os seres divinos. Eles queriam adoração. As entradas da cidade tinham estátuas, né, daqueles homens. Então, quando alguém deixava de chamar um César de Senhor, ele era o Senhor. Mas os cristãos sabiam quem era o Senhor. Os cristãos sabiam que o Senhor era Jesus Cristo. Então eles não queriam chamar César de Senhor, mas o fato de eles não chamar, eles poderiam ser perseguidos, ser presos, serem mortos, né? E aí quando Paulo chega ali, eles ficam mais preocupados ainda, porque Paulo estava realmente preso em função de estar propagando o Evangelho, demonstrando que Jesus Cristo era o Senhor, né? E não César. Então, versículo 14, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha própria prisão, está anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, a atitude de Paulo não apenas sustenta a proclamação do Evangelho entre os de Roma, como motiva maior proclamação com mais ousadia e destemor. Então, o fato de Paulo estar preso, as pessoas, nós vamos pregar, nós vamos anunciar essa palavra. Porque nós precisamos, nós estamos aqui de fora. Então aquilo ali era um motivo, era uma razão para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. Então os discípulos, logo depois que Jesus voltou para o céu, também tinham medo. E a oração deles naquela situação foi: Senhor, dá-nos intrepidez e ousadia. Vamos pedir isso a Deus, intrepidez e ousadia. Muitas vezes nós nos acovardamos, nós ficamos com medo, né, das perseguições. Diz que quando o crente não é perseguido, é porque ele não é um crente atuante. Porque o crente que é atuante, né, que tem o amor, a vontade, o desejo de falar das coisas de Deus, ele é perseguido. Então aqueles irmãos tinham intrepidez, tinham ousadia, como diz aqui em Efésios. A proclamação do Evangelho é privilégio nosso, além de dever. Veja isso na palavra de Paulo, 1 Coríntios 9,16. Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Né? Isso pode acontecer conosco, irmãos? Em nossa igreja temos esforçado para assumirmos o desafio de alcançar as pessoas. Queremos, como comunidade, transpirar a vontade, a graça, a bondade e o poder de Deus, para que sejamos marcados pela alegria da vida dele. Então, se nós queremos ser assim, se você quer ser assim, vamos parar de reclamar, né? Vamos agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em nossa vida. Esteja nós gostando ou não,
mas nós precisamos ser gratos ao Senhor, louvar ao Senhor, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua vontade, porque Ele dirige os nossos passos e assim mesmo a todos os seus servos. Ele é onisciente, Ele conhece. Nada acontece, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ser da sua determinação, da sua vontade, né? Então que nós estejamos usando como exemplo o apóstolo Paulo, um homem que foi fiel, dedicado, em meio daquela dificuldade, uma pessoa alegre, uma pessoa que nunca deixou de falar do Evangelho, né? E aí o texto que nós lemos aqui em Filipenses, e podemos tirar várias lições para as nossas vidas, ele diz, de maneira, no versículo 13, que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Preso, uma prisão fria, depois de levar chicoteado, ser chicoteado, depois de ser apedrejado, jogado fora da cidade como morto. E aí ele ainda diz que foram oportunidades para que aquela guarda conhecesse. Então ele pregou o Evangelho, as famílias daqueles soldados também se converteram, né? Por isso ele diz que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos e o apóstolo Paulo seja esse estímulo para nós, né? Que em meio dessa dificuldade, dessa pandemia, desse medo, mas que nós estejamos sempre lembrando, o Senhor é quem dirige, é quem nos guarda e é quem nos protege. E o que Ele espera de nós é que nós sejamos sinceros, cristãos sinceros, e no meio dessa dificuldade, que ela possa ser uma oportunidade para falar do Evangelho às pessoas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, essa meditação, e que cada irmão tome posse dessa palavra, o que eu tinha para falar no nome de Santo Jesus. Amém?